Pablo, o que é o Experience Studio e quais são os principais diferenciais? O Experience Studio é uma iniciativa da BRQ para conectar mais o design e o marketing, entendendo todo o pedaço da centralidade do cliente e somar isso com com os outros centros de excelência que a BRQ tem, de Salesforce, de dados, de cloud, para que de fato a gente tenha a entrega de mais valor. Então, o meu time está bastante conectado com as outras ofertas da BRQ para entregar isso. Então, tem um pedaço inteiro de design, onde eu entrego parte de design estratégico, uma parte de design de serviço e uma parte de product design. Então, o UX, UI, pesquisa, o nosso time dá conta de fazer. Tem um outro pedaço, que é tão importante quanto, que é o pedaço de marketing digital, onde a gente hoje consegue atuar criando desde de criação de campanha, disparo de campanha, social media, até a gente fazer essa conexão, por exemplo, com a hiperpersonalização. Então a gente segue nessa trilha aqui, então desde do awareness até chegar no final do loyalty, né? da lealdade do nosso cliente. E como o Experience Studio se integra às estratégias de marketing e de design que já existem nas empresas? Bom, a gente sempre tem, a gente tem muita flexibilidade, né? Então a gente tem os nossos modelos de trabalhar, mas é importante entender o modelo do cliente, né? Então, assim, como a nossa atividade principal é a experiência, né? A gente está sempre observando o outro, entender como é que a gente se integra no outro. Não seria diferente quando a gente está falando de empresas. Então, a BRQ e o Experience Studio, o que ele faz? A gente entende a maturidade daquele cliente, se ele está um pouco mais para trás, um pouco mais avançado, e a gente tenta, a partir daquele ponto, para não criar uma vontade de ir para trás para começar do zero. Não, a gente não faz isso. A gente tenta pegar a partir daquele ponto e a partir daquele ponto como é que eu consigo entregar rapidamente alguma coisa. Como é que eu consigo entregar valor mais rapidamente? Tá? E esse, para mim, é o segredo do que a gente faz. Né? Assim, flexibilidade, tentar ter menos fricção com o que a gente conduz no nosso dia a dia. Eu acho que é um pouco desse a minha abordagem quando a gente está falando de integração com as empresas. Então, hoje, eu tenho casos como uma house agency no banco BV, onde a gente tem um time de mais de 60 pessoas fazendo desde push notification a criação de campanha que vai para a TV. Então, desse fluxo inteiro aqui, eu consigo agir em toda essa cadeia. Então, faço de um tudo, de motion design, tudo. Tenho times bem específicos, como, por exemplo, fizemos um projeto agora para um cliente, onde a gente estava redesenhando a estratégia comercial dele, onde não tinha nenhuma tela, nenhuma nada de marketing, mas assim, o que ele precisava de fato me ajuda a desenhar a estratégia comercial, entendendo quais são os touch points desse vendedor, como é que ele vai para frente, como é que ele vai para trás, como é que ele imputa isso, como é que os sistemas, e isso é bem importante, né? Porque a tecnologia ela está aí para servir a gente, né? E a gente precisa entender como ela serve a gente da melhor maneira possível e com o menor nível de fricção. Esse, para mim, é o grande desafio que a gente tem daqui para frente, né? E conectado isso, assim, como é que eu aproveito dessas tecnologias e desenho uma jornada mais fluida, seja para um vendedor, como é o caso, um representante comercial, seja para um usuário final. Mas é importante o seguinte, isso é eficiência. Quando eu estou falando isso, né, quando eu estou falando sobre isso aqui, eu estou falando muito sobre eficiência. A gente entende, tem um estudo recente da Forrester, que diz que para cada dólar gasto, investido em experiência, rende 100 dólares.
Então, para mim, e assim, quando eu vi esse número, eu queria beijar a Forrester, né? Porque é muito interessante você perceber que a importância e o valor que isso aqui tem. Então, eu invisto nisso, eu tiro fricção, logo esse cliente passa a ter uma lealdade maior ao meu produto, usa mais, compra mais, etc, etc. Então, algumas empresas percebem isso com muito mais clareza e as que perceberam isso com muito mais clareza estão mais à frente. Você já falou um pouco disso, mas quais são as expectativas de impacto do Experience Studio no setor de marketing design nos próximos anos? Eu acho que a inteligência artificial ela vai ditar bastante esse ritmo dos próximos anos, né? Então, e a influência é inegável, ela já começou no passado, a gente agora só realiza isso muito mais como consumo, né? Eu acho que logo menos os aplicativos de alguns serviços vão se transformar em chat. Eu vou entrar no banco e ao invés de eu ter que clicar 5 botões para chegar no meu saldo, eu vou falar assim, qual é meu saldo? É muito mais fácil. E as pessoas talvez estejam muito mais acostumadas. E as conexões entre as aplicações também talvez funcionem de maneira mais fluida. Ao entrar eu, por exemplo, poderia ter no meu WhatsApp uma conversa com a minha conta. Por que não? Conta. Itaú, me diz aí, como é que eu vou acabar esse mês? No positivo ou no negativo? Quanto é mesmo a minha fatura desse mês? Quando é que vence? Então, esse tipo de relação é o tipo de relação que eu espero ter com o banco no futuro. Muito obrigado, Pablo. Obrigado você.